Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que neste momento a luz do Espírito Santo nos ilumine para que sejamos capazes de compreendermos a Escritura que acabamos de ouvir. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 5º domingo da Páscoa, e neste Evangelho nós encontramos mais uma autodefinição de Jesus. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. E no Evangelho de hoje, Jesus vai nos dizer: eu sou a videira verdadeira. E a partir do momento que nós encontramos, principalmente no Evangelho segundo João, estas definições que vão nos ajudando a compreender quem é Jesus, de fato isso nos possibilita uma vivência da fé na relação com Ele de maneira mais intensa. E sempre é importante nós entendermos o contexto para depois nós entendermos o texto. Duas realidades importantes deste pano de fundo. A primeira delas, esta visão da videira, ela já era utilizada no Antigo Testamento. Então, por exemplo, se vocês lerem o livro do profeta Isaías, vocês vão encontrar esta metáfora. A videira, a vinha do Senhor é o povo de Israel.
E este povo, prefigurado ou vislumbrado nesta vinha, tinha uma finalidade: produzir muitos frutos. Mas depois, a própria literatura profética vai nos mostrar que este povo produziu uvas amargas. Não foram capazes de se abrirem à novidade de Deus, ao seu convite, à sua palavra, para que produzissem muitos frutos. E aí Jesus vai tomar este exemplo, esta metáfora do Antigo Testamento, não para repeti-la, mas para dar total cumprimento a ela. Porque se outrora, no passado, a vinha era o povo de Israel, agora, por excelência, esta videira se torna o próprio Cristo. Ele mesmo é a videira verdadeira que se deixou plantar na terra por meio do mistério da encarnação, assumindo a nossa condição humana e se fazendo um de nós. Por isso Jesus começa o texto dizendo aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E é muito interessante quando Jesus utiliza deste exemplo para nos trazer um conteúdo de fé muito denso e muito profundo. A videira verdadeira é aquela capaz de dar a vida para que os seus ramos produzam frutos. E nesta grande seara da videira verdadeira, existe um agricultor que cuida desta vinha, que alimenta esta videira, que é capaz, por meio desta cepa, de enxertar estes ramos para que eles tenham vida e produzam muitos frutos. E quem é este agricultor, dono da vinha? O Divino Pai Eterno. Vai nos dizer o texto. O Divino Pai Eterno: o meu Pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira. No Filho, Jesus, o Pai nos possibilita se tornar videira, e esta videira nunca mais poderá ser arrancada, porque ela pertence definitivamente a Deus por meio de seu Filho. A partir de agora, o próprio Deus vive nela. E diante deste contexto, desta catequese, deste conteúdo teológico, Jesus vai trazer isso de maneira bem esmiuçada. Voltemos ao texto, versículo 2. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Eu acredito que todos vocês já fizeram a experiência em casa de possuir um pequeno jardim, de ter algumas roseiras, algumas plantas, e nós sabemos que neste trabalho de cultivo, querendo que aquilo que nós plantamos fortaleça e produza frutos, se for numa roseira, produza rosa, o que nós precisamos fazer para que aquilo que foi plantado alcance a sua finalidade? Nós precisamos podar e nós precisamos cortar o que está seco. Porque se nós não fazermos isso, o que acontece? A planta vai se desfazendo, ela vai perdendo a força e o vigor
daquela seiva que é capaz de alimentá-la para que ela cresça, para que ela floresça, para que ela produza frutos. Só que quando nós pegamos a tesoura, o podão, o instrumento que vai possibilitar a poda e o cortar, a planta chora. Linguagem metafórica. Muitas delas soltam aquele líquido, não é? Diante da poda que você está fazendo. Por quê? Porque esse trabalho é doloroso. É doloroso para quem faz e é doloroso para quem recebe. Porém, é necessário para que se cumpra a finalidade. A linguagem do Evangelho é metafórica, é parabólica, mas é uma linguagem para a vida, porque no nosso cotidiano nós precisamos das podas. No nosso cotidiano nós precisamos que sejam arrancados os galhos secos que já não mais produzem frutos, porque eles vão roubando a nossa vitalidade e o nosso vigor. E por mais que seja doído, é necessário. E aqui nós precisamos refletir sobre isso, sobre as podas e sobre este cortar os galhos secos. Porque muitas vezes sabemos disso, mas na realidade não permitimos com que isto se torne concreto. Porque alegamos, vai doer. Ah, mas há quanto tempo eu estou com esse raminho seco, padre? Já acostumei com ele, então deixa ele quietinho aí no lugar dele. E aí cada um poderia pensar hoje, quais são as minhas justificativas que legitimam a minha conduta, me impedindo de receber esta poda e de cortar estes galhos secos que já não mais produzem frutos. Pensemos por um instante. Quais as podas que o Divino Pai Eterno precisa fazer na minha vida? Quais são os galhos secos que o Divino Pai Eterno precisa cortar da minha vida? Pense por um instante. Pensou? Agora você poderia perguntar, padre, como é que esse trabalho do Divino Pai Eterno, da poda e de cortar os galhos secos? O próprio texto vai nos dizer, versículo 3: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Gente, o podão do Divino Pai Eterno, a tesoura que Ele utiliza para esta poda, para este corte, é a palavra de Deus. É ela que nos possibilita uma asepsia interior, que tem o poder de nos limpar daquelas coisas sujas que cada um permitiu entrar no coração e na vida. É esta palavra que tem o poder de aparar as arestas que estão fora do lugar. É esta mesma palavra que tem o poder de arrancar todo e qualquer galho seco que está roubando a minha vitalidade e que está me impedindo de produzir frutos. Quantas vezes na minha oração pessoal, quando eu estou com a minha Bíblia aberta rezando,
eu peço ao Divino Pai Eterno para me limpar. Quantas vezes, meditando o Evangelho, as leituras de cada dia, eu tenho pedido ao Divino Pai Eterno para me podar diante daquilo que tem me impedido de produzir muitos frutos. Então, irmão, irmã, fica a indicação prática do Evangelho de hoje para a sua oração pessoal. A cada dia que você tomar a Bíblia para meditar, para ler, para rezar, peça ao Divino Pai Eterno, corte tudo aquilo que está seco em mim, pode tudo aquilo que precisa ser podado, para que eu cumpra a finalidade última da minha existência, que é produzir muitos frutos. Olha que riqueza a palavra de Deus para nós hoje. Voltemos ao texto, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Se vocês tomarem este capítulo, do versículo 1 até o versículo 10, vocês encontrarão a palavra permanecer 11 vezes. Esta palavra é repetida num trecho curto de 10 versículos. Depois em casa, vocês tomem Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Várias vezes Jesus vai repetir esta palavra, permanecer em mim, para permanecer no Pai. Como o ramo não pode dar frutos se ele não permanecer na videira, assim sois vós. Não podereis produzir frutos de vida se não tiverem ligados a mim, a videira verdadeira, para estarem ligados ao meu Pai, que é o agricultor. Vamos trazer este Evangelho para a vida? Durante a nossa existência, a nossa história, a nossa caminhada, que é composta de maneira cronológica, principalmente pelos anos, qual é o desejo mais profundo do nosso coração, da nossa existência? Produzir frutos. O Evangelho é muito atual, o Evangelho é muito real. E com certeza, desde pequeno, depois entrando na escola, se formando, se ingressando numa profissão, constituindo uma família, desenvolvendo as atividades que você tem habilidade, tudo isso é para quê? Para produzir frutos. Mas nós chegamos a um ponto que já não é mais a palavra de Deus, o Evangelho, que nos limpa, que nos poda, que nos molda, que nos orienta. Mas a palavra que hoje nos conduz é a palavra do mundo. Diante de um sistema capitalista selvagem que te convence, o fruto que você deve produzir é um fruto econômico, material, financeiro. E muitos de nós colocamos como meta de vida, como felicidade, a consequência destes frutos produzidos a nível financeiro, econômico ou material. E de repente, pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação, somos até capazes de alcançá-los, mas de repente, quando nós nos confrontamos numa maneira mais profunda
no campo da existência, vem uma grande frustração. Por quê? Porque deparando comigo, eu percebo, está faltando alguma coisa. Eu não estou realizado, realizada, eu não estou plenificado, não estou realizada plenamente. E aí vem as perguntas interiores, vem os nossos pensamentos, que muitas vezes somente nós e Deus sabemos. E por que é importante nós nos atentarmos a este detalhe? Porque de fato, o que dá brilho, o que dá gosto, o que dá cor para a nossa existência, são estes frutos de vida, que cada um só pode produzir se estiver ligado à videira verdadeira que é Jesus. Quando nós temos a possibilidade de encontrarmos com as pessoas, de nos colocarmos num bate-papo, num momento de partilha de vida, qual é a maior dor hoje que nós encontramos de maneira geral? A angústia existencial de não ser feliz e de não ser realizado. Esse é o dilema do nosso mundo moderno. E hoje ouvir esta palavra, diante deste anseio que habita o meu coração, que habita o seu coração, é um convite maravilhoso para que você permaneça no Senhor, a videira verdadeira, e que Ele permaneça em você, para que você seja capaz de produzir muitos frutos e se realizar plenamente. Por isso que a palavra permanecer se repete várias vezes neste mesmo texto. Se outrora os filhos de Deus estavam dispersos, agora por meio desta videira verdadeira, todos eles pertencem ao Pai, por meio do seu Filho Jesus. É uma união inseparável com os seus. A nossa vocação é permanecer na videira verdadeira. O nosso chamado é permanecer na videira verdadeira, que é o próprio Cristo. E somente nele flui em nós a vida verdadeira, aquela que produz muitos frutos, como vai nos dizer outro trecho do Evangelho, 1 por 100, 1 por 60, 1 por 40. Irmão, irmã, este é o nosso anseio. Vida plena, produzir muitos frutos que vão como que emanando desta vida que vai nos alcançando e que vai nos transformando a cada dia. E é muito interessante quando nós olhamos este exemplo das plantas da videira, que de fato o ramo, para produzir frutos, ele não oferece nada para a cepa da videira. Pelo contrário, o ramo produz fruto porque ele recebe tudo da cepa da videira. Se vocês olharem numa planta, o galinho da planta só produz fruto porque o caule, aonde corre a seiva, oferece vida para que o galinho cresça, floresça e produza. E na nossa vida não é diferente. A força, o vigor, a seiva, a vida que cada um necessita para esta frutificação é consequência do nosso permanecer no Senhor. E o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, vai nos trazer uma reflexão muito pertinente sobre este permanecer. O Papa vai nos dizer: permanecer no Senhor
para produzir frutos consiste num caminho de purificação. Por que o Papa nos traz esta provocação? Por causa do Evangelho. Voltemos ao texto. Versículo 5, se você tiver seu texto na Bíblia. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por que o permanecer é caminho de purificação? Porque hoje nós vivemos dominados por um ritmo que é o do fazer. Vocês já repararam quantas atividades nós realizamos no decorrer de uma semana? Faça este exercício durante essa semana, começando hoje, domingo, que é o primeiro dia da semana. Qual é a sensação que nós temos do tempo? Que o tempo está muito violento. O ano mal começou e nós já estamos no mês de maio. Padre, como passou muito rápido este primeiro semestre, mesmo com todos os percalços da pandemia. E por que nós temos esta sensação de um tempo que passa muito rápido? Porque a nossa agenda é muito violenta. Ela é uma agenda muito corrida, de muitos afazeres, de muitas coisas que cada um tem para executar no seu dia, na sua semana e no seu mês. Padre, isso é ruim? Até certo ponto não. Mas se nós não encontrarmos a sabedoria da palavra, que seja capaz de qualificar o nosso fazer, este fazer pode se tornar em vão. Porque aí podemos correr muito, podemos trabalhar muito, podemos executar N atividades, podemos ficar cansados, estafados, e de repente olhar para trás e falar, parece que o meu trabalho, que o meu suor não está produzindo fruto. Quantos de nós já passamos por esta experiência? De dedicar, de suar, de trabalhar, de fazer, e de olhar para trás, diante de tudo isso, de tanto esforço, e de perceber, parece que o que eu estou fazendo não está adiantando nada. Não estou vendo os frutos, mesmo com tanta dedicação. Aí, irmão e irmã, vem a sabedoria do Evangelho. Sem mim nada podeis fazer. Esta é a palavra de Jesus para nós hoje. Sem Ele, a videira verdadeira que nos liga ao Pai, ao Divino Pai Eterno, que é o agricultor, nada podemos fazer. Em que sentido, Padre? Eu vou ser limitado de executar as minhas atividades? Não, pelo contrário. Mas a sabedoria do Evangelho consiste, se eu quero que o meu trabalho, que o meu esforço, que os meus afazeres frutifiquem, quem precisa estar em mim, quem precisa permanecer em mim, e eu preciso permanecer em quem? Jesus, a videira verdadeira. Por isso a palavra permanecer se repete com tanta frequência. Irmão, quer fruto no seu trabalho, permaneça em Jesus. Quer fruto no seu casamento, na sua família, permaneça em Jesus. Quer fruto na sua caminhada de fé, na sua vivência religiosa,
permaneça em Jesus, porque somente nele nós somos capazes de frutificarmos. E este caminho é um caminho de purificação. Purificação por quê? Porque hoje nós queremos fazer tudo sozinhos. Já não precisamos mais dos outros. Somos convencidos que já não precisamos mais de fé, de igreja, de Deus. Por quê? Porque eu me basto. E aí de repente, levo uma vida toda sem ter vida plena e sem ter fruto. Permitamos com que esta purificação, que é dolorosa, mas que é necessária, nos alcance pela morte e ressurreição de Jesus. Ao assumir a nossa condição, ao se tornar videira plantada no nosso meio, Ele também experimentou esta realidade de purificação, de dor, de sofrimento, de cruz, de morte. Mas unido ao Pai, o agricultor, depois disso tudo, o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou e ele está vivo. Uma purificação, uma poda, um corte, que pode doer, que pode ser difícil, que pode se tornar doloroso na nossa vida, porém necessário, é para o nosso bem, para que nós sejamos capazes de produzirmos muito fruto. A purificação visa o que, minha gente? O fruto. Portanto, ela é necessária. E por que Jesus traz este assunto agora? Porque ele estava no contexto da última ceia. Se vocês lerem todo o capítulo 15 do Evangelho de João, na qual foi retirado esse trecho, Jesus se despedindo dos discípulos, depois desta despedida ele celebra a última ceia, e depois da última ceia ele é levado, e a sua condenação resulta na sua morte. Uai, padre, se nós estamos no tempo da Páscoa, que sentido ouvir um evangelho que diz sobre o discurso de despedida de Jesus? Porque daqui a 2 semanas, nós celebraremos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e depois a ascensão do Senhor, ou seja, a sua volta para o Pai. Então este itinerário é um itinerário de despedida, mas de permanência. Por quê? Porque ele vai nos dar o seu Espírito. E vocês precisam conhecer este contexto, porque ele tem um cunho eucarístico. Ele está inserido no ambiente da última ceia. E na última ceia Jesus utilizou o quê? Pão e vinho. E o vinho é feito do quê, gente? Da videira, da uva. O vinho é o sangue da uva. E o sangue de Jesus, derramado na cruz, o seu corpo doado por amor a nós, se tornou o alimento que se perpetuou e que nos alcança hoje em pleno 2021. O fruto que ele produziu. Fruto de vida, para que eu e você tivéssemos vida e produzíssemos muitos frutos. Imagina que maravilha! Que força desta palavra diante de uma realidade de morte, diante de uma grande pandemia que tem mexido com todos nós e que tem nos feito sofrer, diante de uma mentalidade que tem nos convencido que diante deste caos não é possível produzir frutos.
E hoje vem esta palavra de ânimo, de esperança para cada um de nós, dizendo: permanecei em mim, sem mim nada podeis fazer, permanecendo em mim você será capaz de produzir muitos frutos, mesmo em meio ao caos, à pandemia, às mortes, às dificuldades, permanecei em mim. Este é o grito de Jesus para nós hoje, nesta Eucaristia, permanecer nele. Sua vida doada, o seu amor dado por nós até o fim. O fruto de Jesus, o seu amor doado na cruz, que é o novo e delicioso vinho que pertence às bodas de Deus com a humanidade. Bento XVI. O vinho novo dado por ele a cada um de nós simboliza esta grande festa, esta grande boda da alegria de Deus que emana a sua vida verdadeira, que nos possibilita esta alegria que é capaz de nos plenificar como pessoa. Quer vida verdadeira? Permaneça em Jesus. Quer alegria verdadeira que sacia o coração? Permaneça em Jesus. Quer desfrutar desta grande festa de Deus em meio ao caos? Permaneça em Jesus. Vamos encerrar o texto? Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Na planta, o ramo que não produz fruto, consequentemente, ele seca. E se secando, ele não é capaz de cumprir a sua finalidade. E qual é a finalidade do ramo? Produzir frutos. Jesus está traduzindo isso em miúdos para nós. Se a minha vida, se a minha existência não está ligada ao caule para receber a seiva, ela não vai produzir frutos. Ela não vai alcançar a sua finalidade última. E o que vai acontecer com ela? Ela vai secar. E um galho seco não tem outro destino a não ser a fogueira. Assim acontece no nosso jardim. Aquilo que seca, depois o que a gente faz? Uma fogueira e queima. Padre, aonde Jesus está querendo chegar com essa palavra? Preste atenção no que o padre vai te dizer. Você, criatura amada de Deus, foi criada não para ser um ramo seco, não para ter uma existência seca, não para ter uma vida seca, mas você, criada à imagem e semelhança de Deus, foi feita com esta finalidade: produzir frutos. Todas as vezes que você se sentir seco, todas as vezes que você se visualizar como um ramo já seco, chegue até Jesus e fala: sem ti eu não posso fazer nada. Eu preciso deste vinho novo, eu preciso desta seiva nova, eu preciso desta vida nova que somente tu tens para me oferecer, Jesus. Irmão, irmã, não queira passar toda a sua história sendo um galho seco, não.
porque esta não é a sua finalidade. Padre, qual é a minha finalidade? Frutificar, viver com abundância e espalhar estes frutos por onde você passar. Por que nós devemos parar aqui? Porque de repente, na nossa secura interior, permanecendo nela, nós nos permitimos ir para a fogueira de tantas coisas que já nos machucaram, que já nos feriram e que não nos possibilitou a frutificação. Então hoje pense, quantas vezes você já fez a experiência do galho seco? Quantas vezes você já se tornou este galho seco, correndo o risco de ser cortado, de ser lançado ao fogo e já de não ter mais reversão? Então o Evangelho não é para nos passar medo, mas o Evangelho é para nos dizer que a possibilidade ainda existe. Porque o fruto do seu amor dado por nós é capaz de vivificar tudo aquilo que já está morto, porque para Deus tudo é possível. Mas se nós não escolhermos essa vida verdadeira, vai chegar uma hora que este ramo vai ter que ser lançado ao fogo, e aí já não vai ter mais volta. Para nós hoje ainda há uma chance, ainda há possibilidade. Por isso que a palavra vem nos falar ao coração. Portanto, deseje hoje este fruto. Deseje com todas as forças da sua alma, do seu coração: eu quero produzir frutos, e frutos de vida. Vamos repetir essa frase? Eu quero produzir frutos, e frutos de vida. O que fazer? Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Às vezes é muito fácil o primeiro encantamento de fé, a primeira experiência que se torna como que uma brasa ardente no meu coração. Porém, o mais difícil é permanecer. Hoje a sociedade é líquida. Logo começa uma coisa, já desiste, já não quer mais. Logo começa um curso, uma formação, no meio do caminho já desiste. Começa num emprego novo, às vezes a primeira semana é ótimo, mas depois quando passa 1, 2 meses, 3 meses, já está descontente, já não quer mais aquele emprego, e assim sucessivamente. O desafio nosso hoje se chama perseverança, permanecer, porque na sociedade líquida tudo tem que ser mudado a todo momento, e a nossa essência não é para isso, gente. Portanto, permanecer, e esta permanência significa perseverar nos caminhos desertos da paciência e avançar nesta fé pura e verdadeira. Então, todas as vezes que você estiver desanimado, querendo desistir, peça esta graça de permanecer, de perseverar, de não desistir, de não desanimar, de não entregar os pontos. O caminho pode ser árido, pode. O
caminho pode ser deserto, pode haver espinhos, pode, mas permanecendo florirá, permanecendo frutificará. E este é o dom da fé. Por isso que nós ouvimos São João nos falar na segunda leitura. Este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Crer nele, permanecer nele, perseverar nele, ter paciência nele, viver com ele, nele e para ele. Esta é a graça para você hoje. E quando nós tomamos consciência deste caminho de fé, tudo o que pedirmos será dado. E aí tem muitas pessoas que pegam este versículo solto, numa versão fundamentalista, e te convence assim: olha, a palavra de Deus está dizendo que tudo que você pedir, Deus vai te dar. E isso se torna assim jargão de muitas igrejas e de muitos líderes religiosos. Mas nós precisamos da exegese, que é a arte de compreender o texto bíblico. Em que sentido Jesus está nos falando que tudo que nós pedirmos ao Pai nos será dado? Porque no caminho de estarmos ligados à videira verdadeira, no caminho da permanência, da perseverança da fé, o pedir ao Pai consiste em querer a sua alegria, o dom do seu Espírito. E com certeza, pedindo isto, Ele nos dará. Não é um pedido aleatório de qualquer coisinha que eu peço para o Senhor. Não! É pedir o que é grande, o que é para sempre, o que permanecerá. É pedir o dom do Espírito Santo, que possibilita a vida, a alegria, o vigor, o ânimo, a esperança, a sabedoria. Por isso que é preciso saber pedir de acordo com a palavra. Este pedir e receber consiste nisso: querer o dom do Espírito Santo, querer a vida de Deus na minha vida, querer esta seiva verdadeira, querer este vinho novo, que adoça a minha vida quando ela está amargosa, que me alegra quando eu estou triste, que me anima quando eu estou desanimado, que me plenifica quando eu estou depressivo, e que me dá um novo gosto de viver. Esta é a vida de Deus para você. Então vamos pedir isso no final desta homilia. Por um instante, feche os seus olhos, pense aonde esse evangelho hoje precisa te alcançar. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Permanecei em mim e produzis muitos frutos. Permanecer em mim. Sem mim nada podeis fazer. Vai dizendo: Senhor, eu quero permanecer em ti. Senhor, receba os meus galhos secos e me dê a vida verdadeira. Senhor, me pode, pela força da tua palavra, me purifique mesmo que doa,
para que eu possa produzir muitos frutos. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Assim diz o Senhor.